Seja bem-vinda a mais um vídeo das Cartas de Cristo. Ainda estamos na carta 1 e no último vídeo nós terminamos com a seguinte pergunta que Cristo fez: por que as pessoas sofrem de doenças, miséria e pobreza? Jesus havia descoberto no deserto que nós somos detentores de grandes poderes e que nós podemos transformar a nossa realidade. Mas por que as pessoas ainda estavam vivendo sob tantas doenças, sob tanta miséria e tanta pobreza? No deserto foi mostrado que cada ser vivo nessa criação deve estar cheio de saúde, com total cuidado, nutrido, protegido, curado, vivendo em paz, em abundância, uma vida próspera, numa sociedade totalmente organizada, com seres oferecendo amor uns aos outros. Isso era o que deveria estar acontecendo, mas essa não era a realidade de vida daquele povo naquele tempo. Diante desta pergunta veio a resposta. No momento da criação de um ser humano e no momento da criação também do universo, acontecem dois impulsos básicos que vai garantir a individualidade de cada pessoa. E esses dois impulsos básicos, eles controlam toda a consciência humana. Esses dois impulsos serão explicados mais adiante em outras cartas. Então não convém abrir aqui agora a explicação sobre isso. Mas já guarde bem a importância desses dois impulsos básicos na criação da nossa realidade aqui na Terra. Ainda para compreender toda essa natureza humana que estava vivendo numa miséria, Cristo viu um bebê na sua fase de crescimento. Ele teve essa visão de um bebê crescendo e ele indo se tornando um adulto. Enquanto bebê, ele via a pura luz do poder criativo nessa criança. E na visão em que a criança ia se tornando uma adulta, ele via toda essa luz enfraquecendo nessa criança, neste ser. E à medida que o tempo ia passando, essa luz ia sendo completamente apagada por um denso invólucro de várias correntes, de vários véus, de muitas ataduras. As pessoas ficam ligadas somente aos seus 5 sentidos básicos: visão, audição, tato, olfato, paladar, e vão traduzindo a sua vida, vão criando a sua realidade a partir desses 5 sentidos. Assim, elas passam a viver só conforme as coisas que elas visualizam aqui na Terra, somente de acordo com aquilo que os olhos podem ver, com o que os ouvidos humanos podem ouvir, com o que as mãos podem tocar, com o que o nariz pode sentir. E assim ela vai criando uma vida completamente limitada. As pessoas aqui da Terra, elas querem crescer e amadurecerem, querem ter êxito nas suas vidas. É o objetivo de todas as pessoas aqui da Terra, é ter o êxito. Mas as pessoas vão vivendo nessas ataduras mentais e elas vão se acostumando com esse caminho, com o caminho do sacrifício, do sofrimento, e vão ficando cada vez mais e mais aprisionadas por essas amarras. E essas amarras são fortalecidas dia após dia por desejos egoístas, ganância, agressão, violência. E todas essas correntes vão pesando em torno de cada pessoa, vão sobrecarregando a mente das pessoas. E quando que isso vai ser desfeito? Até que todos se arrependam sinceramente de cada amarra, até que façam a devida reparação a quem tenha prejudicado, até que mudem o seu esquema mental. Quando isso acontecer, essas amarras vão ser retiradas. Quando as pessoas descobrirem e vivenciarem a verdade da existência, elas vão poder usar o potencial que elas trouxeram para construir uma vida preciosa, uma vida abundante. Quando elas descobrirem a verdade da existência, elas vão ceder a esses desejos egoístas, a todo tipo de ódio, de inveja, tudo aquilo que cria uma prisão de miséria para o ser humano. A Cristo foi revelado que o esquema mental de cada ser humano criava a realidade de cada ser humano. E como no esquema mental havia sempre um padrão, o padrão de miséria, de dor, de sofrimento,
Era isso que as pessoas estavam criando naquele momento. Ele diz que não há escapatória para o que o homem pensa, diz ou faz, porque isso está criando a realidade dele. Não há escapatória, porque você tem o poder criativo e você cria com aquilo que você pensa, com aquilo que você diz ou com aquilo que você faz. Se você está criando uma vida mísera de sofrimento, é porque seus pensamentos, suas ações estão direcionando você para esse mundo de miséria. O seu esquema mental está criando a sua vida. Tendo descoberto isso, que era o esquema mental das pessoas que causava-lhe esse sofrimento, ele ficou eufórico de que ele queria apresentar isso para as pessoas, de que ele poderia mudar a vida das pessoas. Ele ficou muito empolgado em poder passar esse conhecimento para todas as pessoas. Ele já imaginava todas as pessoas vivendo vidas abundantes, com saúde, prósperas, porque ele tinha descoberto essa chave. E seria fácil alterar isso na vida das pessoas. Nas horas finais dele no deserto, nesse grande momento de iluminação, ele estava muito ansioso pelo futuro que aguardava ele. E ele iria anunciar a boa nova para aquelas pessoas que haviam ficado vivendo as suas vidas enquanto ele esteve no deserto. E o que era essa boa nova? A boa nova é que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Jesus havia encontrado o reino dos céus dentro dele. A mente dele havia sido purificada de todos os velhos pensamentos, de todas as velhas crenças e ideias, de todos os velhos padrões. Ele havia entendido o padrão mental dele e havia se purificado daquele padrão mental antigo e desnecessário. Mas nem tudo aconteceu como um jardim florido. Em alguns momentos, ele percebia que essa consciência divina diminuía e ele ia gradualmente voltando a uma consciência humana. E ele vinha sendo tomado pelos medos. Ele percebeu então a fome que ele estava passando nesse momento. Quando ele saía da consciência do Pai e voltava para uma consciência humana, ele sentia dores, fome, ele duvidava. E ele oscilava entre esses momentos de consciência divina e consciência humana. Ao mesmo tempo que ele estava eufórico, com a ideia de que ele ia provar para aquelas pessoas, para os judeus, que Deus não era vingativo, de que Deus não pune as pessoas. Ele iria contar para as pessoas e fazer diferença no mundo. E ele ia, inclusive, se redimir diante das pessoas que consideravam ele como um rebelde. E agora ele traria essa boa nova. Todas as pessoas iam se apaixonar por ele se tornaria famoso. Ele imaginava que seria muito fácil transmitir essa mensagem para as pessoas. No momento em que ele sentiu a fome, ele pensou em pedir para as pedras se transformarem em pão. Mas daí ele lembrou que ele não poderia usar esse poder criativo que ele havia descoberto para fins egoístas, porque esse poder poderia ser retirado dele. Ele preferiu confiar ao Pai que a fome dele seria saciada. E ele só pediu, desejou, manifestou o alívio. E imediatamente a fome diminuiu. E logo em seguida ele encontrou um homem muito bem vestido, que lhe cedeu pão e carne. E ele relatou para esse homem tudo o que ele havia descoberto sobre a criação do mundo, sobre as leis naturais da existência, sobre o poder criativo que nós temos. E qual será que foi a reação deste homem ao ouvir tudo isso da parte de Jesus Cristo? Será que ele o apoiou? Será que ele disse que seria fácil? Qual será que foi a mensagem que esse homem, que mais tarde Jesus soube que era um anjo, o que será que este homem disse a Jesus? Na próxima carta, a gente adentra nesse assunto. Gratidão por você ter ouvido. Não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever aqui no canal. Gratidão, até a próxima!